gente olhar o outro. Vamos lá. Grande, essa é a grande. Mercadorias? Ah, não, mercadorias. Eu puxei os clientes, mas eu puxei assim. Tá lá, beleza, pessoal, olha só. Como vocês ficaram muito tempo aí longe das aulas, não, mas ontem vocês não tiveram aula, terça vocês não tiveram aula, então uma semana já sem ter aula sem ter contato com ele, a não ser que me procurou no sábado à noite, né? Aí não respondo não, cara. Respondo não. Tenho nada, sou ruim. Não dava não, cara. Programação fim de semana só quando preciso mesmo. Vocês precisam, no caso. Então vocês façam. Não, vocês precisam, não eu. Então, aí tem que ter um... Vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui um modelo. Deixa eu ver qual que a gente criou aqui. Renavan a gente tinha feito para um para um, beleza? Renavan era 1 para 1 com o veículo, certo? Então, veículo tem um Renavan e Renavan pertence a veículo, beleza? Esse foi o nosso 1 para 1 que a gente criou. E a gente criou 1 para muitos entre telefone e cliente. Então aqui no telefone, o telefone pertence a cliente e cliente, um cliente tem muitos telefones, beleza? Então a gente cria como função e acessa como atributo. Se a gente acessar como função, a gente vai ter acesso a query. Então a gente pode usar o query builder para fazer isso, quando a gente acessa como método. Beleza. Então o que a gente vai ter que fazer aqui agora é o nosso many-to-many. Quem teria um exemplo aí de many-to-many pra gente nesse nosso modelo? Tirando mercadorias. Mercadorias é uma entidade própria dela. Carros, veículos e mercadorias. Endereço. Oi? Motorista? Pode ser um motorista. O carro pode ser dirigido por mais do motorista. Beleza. Então vamos criar uma nova tabela aí chamada motorista. CD code aula 1 PHP artisan migration, colocar o nome criar tabela motorista, menos create motorista. Beleza, migration criado. Aí pessoal, olha só, presta atenção. Vocês lembram lá da aula de análise de sistemas? Quando vocês faziam uma classe que ela era many-to-many com outra classe, gerava uma tabela. O Laravel chama essa tabela de tabela pivô, mas vocês batizam ela com o nome que vocês quiserem. Essa tabela, pessoal, ela tem que ter ela tem uma nomenclatura específica para ter. Então, ela vai se chamar a primeira tabela, underline, e a segunda tabela. Por exemplo, aqui, veículos, underline, motoristas. Sacou? Tem que ter essa nomenclatura. Se não tiver, você tem que informar qual é a tabela gerada pelo relacionamento. Sacou? Igual a gente sempre está fazendo. A informação de, por exemplo, com base lá de mercadoria para mercadorias. Então, nesse caso aqui, a gente vai criar a tabela veículos, motoristas. Então, vamos lá. PHP artisan make migration, criar tabela veículos motoristas, create veículos underline motoristas. Beleza, vamos abrir aqui agora nossa migration. Mas a gente precisa perguntar
Muitos para muitos, exatamente. Tem que fechar um. A gente não fez ainda, vai fazer agora. Não, mas por exemplo, a gente já pode achar, fingir que a tabela já existe e fazer um para um. Não, pode, mas você... Sim, por exemplo, mercadorias, a gente vai ter um para muitos de dois lados, sacou? Entendeu? Aí a gente vai ter uma função lá, pode até criar isso aqui agora, mas vamos fazendo essa aqui de motoristas, que a gente já fez. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, primeiro motoristas. O que o motorista pode ter? Nome, string, nome. Mais o que do motorista? Deixa só o nome dele, porque a gente não está interessado aqui em fazer um cadastro de funcionário, sacou? Então, ID e nome só. E na tabela veículos motoristas, aí sim, a gente não vai ter incrementos, beleza? Porque aqui a gente vai ter uma chave primária composta, certo? Que vão ser duas chaves primárias, PK e FK, é o que vocês sabem, né? A tabela que gera, ela vai ser, vai ter uma chave primária composta de PK e FK, beleza? Vamos lá. Aqui vai ser int. Opa! Veículo ID integer motorista ID. Esse duas aqui vai ser um signet. E essas duas vão ser primary também. Certo. Aí a gente tem que adicionar aqui elas como foreign key agora. Vou pegar o exemplo aqui, não perder tempo. Pronto aqui. Veículo ID. Motorista ID. Motorista ID, motoristas, cascade. Pessoal, a gente está criando sempre como cascade, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar para bloquear, enfim. Que às vezes vocês não querem que um registro seja excluído da tabela, um registro pai seja excluído, se tiverem registros filhos, sacou? Então aí depende da estratégia que vocês tiverem de banco de dados. Geralmente vai ser assim, né? Geralmente você não coloca cascade, porque pode causar um problema grande, sacou? Porque tipo, se... Aí o soft delete ajuda, né? Porque não vai dar BO no banco de dados se você bloquear os deletes. Então, porque a maioria das vezes, pessoal, você não vai querer excluir uma nota fiscal de um cara se você excluir aquele cara, sacou? Mas ele tem que existir, porque senão vai dar erro de restrição de integridade na tabela, sacou? Então vamos lá. Veículo ID, motorista ID, veículos motorista, tá certo. E cadê outra tabela? Motoristas, motoristas ID, nome, beleza. Vamos mandar rodar então. Então a gente tem que ter uma outra forma aqui de fazer a primary key. Deixa eu ver aqui.
Vou dar uma olhada aqui, pessoal. A função aqui é diferente, pessoal. Você não vai falar o primary. Deixa eu dar um rollback aqui. Ele gosta quando dá erro aqui. O que eles estão comprando para ser o É, sim. Estamos fazendo melhor para o sistema. Tem que deletar essa tabela aqui na mão. Só ela, que aí dá pra fazer o rollback. Cadê? Filho da mãe. Volta. Ah. Beleza, rollback feito. Então aqui não é desse jeito, não faço dois primaries. Se você quer colocar uma chave primária composta, você tem que usar um array aqui. Table primary, e aqui você passa um array de chaves primárias, veículo ID, motorista ID. Vai estar errado? Ah, claro. Mal aí. Ponto e vírgula. Você já viu aquela foto do teclado do programador? Tem um tecladão assim, eu tenho um ponto e vírgula desse tamanho assim, não, onde é o teclado numérico. É importante, né? Bom? Ixi, voltei a telefone. Ele nunca desligou. Beleza, pessoal. Tá gravado isso. É de quê? Então, pessoal, aqui a gente criou a chave primária composta, beleza? Não é da forma que eu tinha feito antes, com o primary direto. O primary direto é só se você for fazer para uma chave, sacou? Se você quer fazer chave primária composta, você tem que chamar a função primary, mas passando um array de chaves primárias, beleza? Então tá. Então a gente criou aqui a tabela que a gente precisa, que é a nossa tabela pivô. Deixa eu atualizar aqui. Aqui, ó, veículos motorista. Essa tabela veículos motorista, ela tem o veículo ID, motorista ID como PK e FK, beleza? E a gente também tem os timestamps para saber quando ela foi alterada. Você poderia ter outros campos aqui, beleza? Às vezes você vai precisar de campos adicionais nessa sua tabela acessória, beleza?
Então vamos fazer as definições aqui agora. Essa tabela não entra no modelo, beleza, pessoal? Essa tabela ela só funciona para relacionar veículos com motoristas. Então o que a gente vai criar aqui? O modelo de motorista, que a gente ainda não tem. Nova classe PHP. Motorista. Aí, por que eu não crio, pessoal, o modelo pelo Artisan lá? Porque aqui é muito fácil criar um modelo. Extends. Bom, no PHP Storm é mais fácil, porque aqui eu vou precisar deletar, né? Mas é muito fácil. Você não precisa ir lá no Artisan para fazer isso. Sacou? Use. Beleza, pessoal? Criou o seu modelo motorista. Sempre lembrem, o modelo, a base do modelo é isso aí, sacou? E o Laravel, ele mapeia todos os campos automaticamente, sacou? Beleza, então agora como a gente vai fazer para relacionar os dois? O que eu fiz aqui? Deixa eu abrir aqui o... Olha só. Cadê o belongs to? Aqui. Pessoal, vocês lembram que o relacionamento lá do... tanto do one to many quanto do one to one, ele tem o belongs to na função filha, ou no modelo filho. Aí vai ter um belongs to. Aqui tem o belongs to dos dois lados, certo? O que a gente tem? A gente tem um veículo que pertence ao motorista e um motorista que pertence ao veículo, sacou? É um relacionamento cruzado dos dois. Não fica um pra um, não? Não vai ficar um pra um, sacou? Belongs to many, perdão. Por isso que você pensou isso e eu tinha falado errado. Vamos lá. Função normal, public function. Por isso que tá estudando para outra prova. Né? Veículos. Então, lá no outro era belongs to one, aqui é belongs to many. Beleza? Então, return this belongs to... belongs to era para os relacionamentos com parentesco único, né? Belongs to many, múltiplos parentescos, beleza? Então, belongs to many aqui, a gente vai colocar a classe que esse cara aqui pertence, que é a classe veículo. Veículo, class. Mesma coisa lá com veículos para modelo, motorista. Aqui ao invés de veículos é motoristas. Motorista belongs to many. Motorista. Veículos belongs to many, motorista.class. Tá, então retornando. Has one. Quando tem apenas um, que no caso aqui o veículo tem apenas um Renavan. Has many. Cliente tem muitos telefones. Beleza? Belongs to. Um telefone pertence a um cliente. Belongs to many. Muitos veículos pertencem a muitos motoristas. Beleza? Então esse é o relacionamento bilateral que você está criando entre os modelos. Beleza? Então tá, vamos botar na prática isso aqui. Se eu tenho clientes controle, eu acho que eu não tenho veículos. Tenho veículos controle. Vamos ver o que tem aqui. Não lembro se eu tenho view para ele. Não tem view para isso. Vamos lá. Novo, pasta, veículos. Aqui no veículos, vamos copiar aqui. Deixa eu ver se de clientes aqui. Pode ser. Então aqui copiando. Eu estou criando aqui, pessoal, a build, tá? Não sei porque eu tenho essa sensação de estar falando comigo mesmo. É meio esquisito isso, sabe? Porque todo mundo conversando, aí parece que eu estou falando sozinho, sabe? Aí parece que eu estou meio louco, sabe? Vida de youtuber. Vida de youtuber, né? Vida de youtuber.
Eu acho que eu vou abrir o vídeo, né? Que aí eu fico menos solitário lá naquele canal do YouTube, né? Ai, Falando assim, cara. Tô brincando. É, o vídeo sim, a aula não, né? O vídeo anda junto. o vídeo é aula, professor. Tá certo. Tá se tornando famoso. Aula de vídeo. Pelo menos no clube, né? Não vou mais gravar. Já pensou se eu falar que não vou mais gravar? Aí você tá uma estratégia de. De estudo. Mas vocês não estão cobrando os outros professores, não? Pra eles gravarem também? Aí vocês não prestam atenção de segunda a sexta nas aulas, de todo mundo gravar. Mas pensa pelo lado positivo, você fica com prioridade no trabalho de casa. Será que fico mesmo? Ô, professor, 24 horas por semana mexendo nisso aqui. É, o que vocês não estudam durante a semana, vocês estudam no fim de semana. Não, a gente estuda aqui. Tá certo. Porque complemento em casa. Dá pra gente fazer tudo aqui. Então aqui é pra colar. Tenho o prazer de levar você, cara. Participa na nossa residência. Eu percebi, sábado à noite, né? E me... Caraca, ele vai jogar isso na Foi tipo quando você estava no jogo, Guilherme? Ele vai jogar essa chave toda a aula. É bem tipo dele. Vamos lá, deixa eu colocar aqui veículos, cadastro de veículos, página de veículos. Aqui eu vou tirar essa galera toda. Aliás, vou exibir os veículos, né? Na tabela aqui. Vou aqui, veículos, veículos. Pessoal, olha só. Não copiem isso aqui que eu estou fazendo. Isso aqui tá uma bagunça. Eu quero que vocês façam o sistema organizado, sacou? Eu vou colocar no ESO o modelo de dados o que a gente fez, sacou? E daí vocês vão ter que fazer tudo. Quem já fez vai ter que preparar aí de motorista e telefone só, que é os únicos dois que a gente já acrescentou, né? Motorista e telefone, isso. Ó, aqui tem as tabelas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Clientes, mercadorias e veículos é o que já tinha. A gente adicionou Renavans, só que Renavans é 1 para 1, então não vai precisar de um formulário para isso, tá bom? Ou vai, vocês que decidem. Entendeu? Pode ser um subformulário, tá bom? Pessoal, eu quero sistemas diferentes, hein? Por favor. Tá? Ué, o Crude. Não, mas cada um vai fazer o seu, não é? Todo mundo fazendo isso. Seguindo muito dos outros. Cara, tem que falar isso antes. Não falando aparência não, cara. Eu tô falando é código mesmo. Ué, mas não é igual. Mas eu não fiz o sistema todo. Eu fiz 30% do sistema no máximo. Ué, mas no final vai ser Ctrl-C, Ctrl-V, não vai ser? Cara, vocês vão ter que fazer os outros 70%, é isso que eu tô querendo dizer. Hã? Não, prestem atenção, pessoal. Vocês viram quantos formulários eu fiz? No máximo. Eu não fiz gravação, não fiz update, eu não fiz nada disso. Ué, mas Não aí- tem como o código de vocês ser igual ao meu ou ser igual entre vocês. Não façam código igual, pessoal. Eu vou saber que o código é igual. Não tem gravação, não tem estudante. Hã? Não, eu não fiz. Olha, por exemplo, a gente fez, quando eu ensinei o update, eu peguei um cliente, por exemplo, e coloquei o save. Só que vocês vão ter que fazer para todos, sacou? Não, sim, ué. Não, pessoal, olha só. Não tentem me enganar, tá? Eu vou saber que vocês estão tentando me enganar, beleza? Não, o problema é você achar que. Não, eu não vou achar, eu vou ter certeza, pode ficar tranquilo. Não tem erro, sacou? Esse trabalho é individual, sacou? É pra fazer o que eu tô fazendo, mas cada um vai fazer o seu, sacou? É porque eu já dou aula há quase 5 anos e eu já tive muitos zeros que eu tive que dar porque estavam iguais, sacou? Eu só tô prevenindo vocês de um futuro estresse, entendeu? É só pra evitar o problema de resolver. Se você percebe, tá muito bom lá. Ô, pessoal, mas, por exemplo, assim. Não, sabe por que eu tô falando isso? Porque muita gente não tá fazendo nada na aula, sacou? Muita gente não tá fazendo nada na aula. É por isso que eu tô falando dessa forma, sacou? Não, mas é assim, igual, eu fiz o Cruise. Se cada um fez, cara, pode ficar tranquilo. É por isso que eu queria os commits parciais que ninguém tá Eu fazendo, tô sacou? falando. Tá lá no GitHub? Tá, com certeza. Então tá. Pô, viu?
Não, pessoal, olha só, quem tá fazendo não precisa se preocupar, tá bom? O meu você vai ver um comigo só que eu substituí. Quem tá fazendo tudo certo não precisa se preocupar, sacou? Não vai ter erro, sacou? Mas vamos lá, todo mundo tá fazendo certo então. Seria só uma taxinha de pouquinho do que eu Só foi um parênteses aqui que eu só espero que todo mundo esteja... Porque olha só, pessoal, eu não tô dando prova, é um voto de confiança pra vocês, sacou? Que vocês vão fazer o trabalho. Não tem prova na E disciplina. uma coisa, eu quero saber como que vai ser essa avaliação sua daí. Não, olha só, eu vou avaliar o código, mas eu vou passar uma avaliação de aprendizagem. É uma avaliação de aprendizagem, vocês vão falar o que aprenderam e o que aplicaram no trabalho, sacou? São perguntas sobre o seu código, entendeu? Eu vou passar. Não tem erro, é pergunta pra você escrever mesmo, sacou? Eu não vou perguntar o que é o item tal do Laravel. Não, é pergunta abrangente. Qual é o seu aprendizado sobre relacionamento no Laravel, por exemplo? Aí você explica, porque você aplicou isso, sacou? Como você aplicou o relacionamento no seu código, sacou? É esse tipo de pergunta, entendeu? Beleza? Eu não vou ficar perguntando, como faz a migration, qual o comando de fazer migration. Não vou perguntar isso. Não vou perguntar, sacou? Isso aí vai ter lá no exame semestral, eu não tenho como fugir disso, sacou? Então, aí no exame semestral eu posso perguntar o que é uma closure, sacou? Aí vocês vão vai ter 5 opções, sacou? Por exemplo. Boa ideia, Iago. Nossa, Thiago, bravo. Gente, acabei de dar uma questão pra mostrar pra vocês. Ou não, né? Ninguém vai lembrar depois. Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então aqui o que a gente fez? A gente criou o motorista. E no nosso veículo a gente adicionou o belongs to many. Beleza? Então aqui no nosso veículo controle a gente tem o função index. Deixa eu retornar ela aqui. Vou pegar os meus veículos. Veículo. Get. Caramba. Então vou passar para veículos.index. É o veículos. Pessoal, e como está a parte do Android aí do PI? Já que estou cobrando. Do Android ou do Ionic, né? Que a gente vai fazendo com. Cara, não consigo evoluir. O Marcos só estava agarrado na parte de conectar no banco do SQLite com o Ionic. Do SQLite, né? Entendi. Não tô conseguindo conectar no banco do Laravel. Do Laravel? Como não? O Migration não está funcionando? Quero acessar um banco que não esteja no celular. Não, mas o Laravel faz o acesso a MySQL e te retorna um JSON. O Android. O Android acessa o JSON e sincroniza com o SQLite, sacou? Sim, mas eu quero acessar o JSON. Mas a gente já retornou JSON várias vezes aqui. Não, mas o Android. Não, o Android ele faz o acesso ao JSON no Laravel, certo? Sim. Você não conseguiu fazer isso? Não conseguiu? É o retorno response. Gente, mas o Android tá no meu celular, o Laravel tá na minha máquina. Uma máquina. O problema do Homestead é que você faz o mapeamento do DNS e ele recebe o Nginx aqui, ele recebe o DNS. Depois a gente fala como é que faz o deploy, sacou? Mas o Homestead não é para fazer deploy, sacou? O Homestead é para desenvolvimento. Esse que é o lance, sacou? Depois a gente pode ver então uma aula de PI para eu mostrar como é que vocês fazem o deploy em cloud, sacou? Todo mundo conseguiu criar conta na AWS? A AWS é 1 ano. Não, Você virou? não, porque a gente viu na Azure pra deploy. A Azure é rápido, né? Azure não. Todos os grupos têm pelo menos um com cartão de crédito internacional aí ou não? Nossa, eu falei com o Cleiton, se vier cobrando,
Não, você cancela antes, né? Não, veio cobrando, mas depois sim. Estourou. Tá. Ele só faz um. Aumentaram até não. Sabe por quê, pessoal? Porque, olha só, não tem só tem a Azure, tem o AWS da Amazon e tem a Google Cloud. Vocês podem usar as três, sacou? Google Cloud. Google Cloud, eles te dão $300. Antes era para usar por 60 dias, só que agora acho que é um ano, se eu não me engano. Ou 6 meses, então dê uma olhada aí. Aí você ganha $300, não, mas aí o Cledson é com a Azure, sacou? Aí eu não sei como é que é a questão, porque dá pra você subir a máquina Windows no Google Cloud, sacou? Aí com uma máquina Windows, talvez você consiga servir o web service lá que vocês criarem, sacou? Mas no meu caso aqui, o que vocês fariam? Subiriam uma máquina Linux, sacou? Ou Windows mesmo, quem tiver problema, quem quiser colocar o IS para rodar o Laravel, não faça isso, coloque o Apache, por favor. Ou o Nginx, enfim. Mas quem enfim, quiser mesmo colocar o IS para rodar, suba uma máquina Windows lá em um desses provedores, até a Azure mesmo, e bote e aí faça, porque é um passo a passo de configuração do Laravel, sacou? Aí você faz aquele passo a passo sem o Homestead, o passo a passo de configuração do Laravel mesmo, porque aí o Laravel ele tem algumas bibliotecas do PHP que ele precisa, sacou? E você instalando essas bibliotecas, colocando o cliente do MySQL comentando, né, a biblioteca lá do MySQL, não tem erro não, sacou? A gente vê como é que faz isso, de repente bota um manual de português lá, alguma coisa assim. Mas não tem erro não. Quem nunca mexeu com Linux aí, pessoal? Nunca nem abriu. Aí tá demais, já. Não, porque são comandos, sacou? Não tem erro. Os comandos que vocês estão rodando no Vagrant são comandos em Linux que vocês estão rodando, sacou? Então, porque eu recomendo que vocês usem um servidor Linux, sacou? O servidor web. Se vocês não conseguirem, tem, pô. Você sobe um servidor Windows, sacou? Coloca o IS, se for a única coisa que você conseguir configurar, você bota o IS, sacou? E configura para rodar, sacou? O PHP. Não tem problema. Se for a única forma que vocês tiverem de trabalhar, mas não coloquem na mesma máquina do servidor daquele da aula do Cledson. Separem os servidores, sacou? Peguem um servidor para o web service e um servidor para o PHP, sacou? E outro servidor para o MySQL, se possível. Lá na Amazon, se vocês forem usar a Amazon, tem um serviço chamado RDS, Relational Database Service. E vocês conseguem criar um banco de dados MySQL lá. E vocês não precisam administrar nada de usuário, segurança, nada do banco, sacou? Você tem o IP, usuário e senha e já consegue fazer conexão, sacou? É um serviço de banco de dados da Amazon. É até legal que vocês vão aprendendo mais tipos diferentes de serviços que tem lá, sacou? Aí, se eu não me engano, a Google tem a mesma coisa, sacou? A Azure também deve ter a mesma coisa, sacou? Aí, é tranquilo configurar o servidor, pessoal. Não tem mistério, não. É o que eu tô falando, se vocês só tiverem como experiência o Windows, criem um servidor Windows e façam a configuração, sacou? Mas já saibam que tá fora do padrão de servidor web para web, sacou? Porque servidor web local, beleza, sacou? Mas se você faz para World Wide Web, né? Aí é Linux, beleza? Mas vamos lá. Voltando aqui ao nosso... Fechando parênteses que a gente abriu. Vamos abrir aqui os veículos, página de veículos. Deixa eu remover esse cara aqui. Ah, sim. Vamos criar alguns registros aqui. Veículos e motoristas. Eu tô sem motorista aqui, deixa eu... Caramba. Dá um duplo clique aqui no Workbench, ele bota o nome da tabela na query. Vamos lá. Motoristas. Vou criar alguns aqui. João. Alfredo. Nome de motorista.
Nossa. João, Alfredo e Uber, né? Uber. Uber é um motorista Sou famoso. Uber. Minha mãe chamou Uber. Oi, sou Uber, bom dia. Ensina ela a falar ok Google, que aí ela já Que Google. aí chama o Uber, já aparece. Aqui, ó. Vocês foram na palestra do Gilberto Sudré? Quem veio, né? Sim. Tava ó. Ele deu aula no Ele falou do Google Home. Eu fui aluno do Sudré na FAESA. É? 4 disciplinas ele me deu. Você viu já que os brasileiros já estão, não sei se é brasileiro, já estão fazendo a versão genérica do Google Home com Raspberry Pi. Rapaz, o Google Home é plenamente implementável com o celular, sacou? Você consegue fazer porque o reconhecimento de voz da Google é sensacional, cara. Pra quem tá dirigindo, É. o celular bom pra caramba, né? Com certeza. Bom, criei esses 3 motoristas. E quantos veículos a gente tem? A gente tem... Caramba. A gente tem a Kombi e o Fiorino. Fiorino 1, Kombi 2. Então vamos lá. Agora a gente vai adicionar os registros aqui em veículos motoristas. Não vou mexer com o formulário aqui, daí vocês criam o formulário para relacionar motoristas e veículos. Então, Fiorino é dirigido pelo João. E o Fiorino também é dirigido pelo Alfredo. A Kombi é dirigida pelo João, pelo Alfredo. Faz sinal de matemática isso? É. Aí Joãozinho tinha 2 banhos, aí deu pra Guilherme. Beleza. O Alex pediu um, que ele é cubano. Então a gente tem veículos. Deixa eu colocar um outro veículo aqui sem ninguém. Só pra gente... Tá, então todos os nossos veículos por enquanto, os 2 veículos, eles têm motoristas. Deixa eu colocar um motorista aqui que não tem ninguém. 4. Vou colocar uma mulher, né, pô? Só coloca um homem. Inclusão, né, pô? Hã? Maria Caminhoneira. Caminhoneira de Fiorino e Kombi, né? Que é aqui no nosso caso. Aí, ó. É esse mesmo. É o name fica só no select no final. Tá. Aí veículos, vamos adicionar um outro veículo aqui. Qual veículo pode ser? Ah, besta. Ah, agora eles estão fazendo frete com Kia besta. HB20 para frete. Vamos lá. Então aqui o que eu vou fazer? Aqui eu tenho minha página de veículos. Nome. Vou pegar aqui quem são os motoristas. Olha só, pessoal, aí o que a gente vai precisar? Eu estou querendo listar aqui os motoristas de cada veículo. Para fazer isso, a gente precisa ter um veículo, por exemplo, selecionado e pegar quem são os motoristas daquele veículo. Aqui a gente vai fazer isso, por exemplo, motoristas Kombi. Aliás, acho que o Fiorino é o primeiro.
veículo, find Então aqui quem são? Motoristas. Então aqui a gente tem os motoristas da Fiorino. Então vamos colocar aqui. Deixa o veículo. Aí vamos colocar mais um parâmetro. Eu fiz isso pro meu cliente, pro meu edit. Motoristas Fiorino. Motoristas Kombi. Isso aqui, pessoal, geralmente o que vocês vão fazer é dentro de por exemplo, dentro do cadastro de motoristas ou de veículos, por exemplo, você vai abrir lá o registro da Kombi, aí sim você exibe. Vamos fazer isso aqui melhor, né? Tá bem bagunçado assim. Aqui no meu show, beleza, tem um veículo e vou mostrar os motoristas dele. Motoristas, veículo, motoristas. Então aqui estou entrando no JSON, vamos colocar. Ô professor, Oi. Qual é a chance dele, quando a gente atualiza tudo, o código, salva e atualiza a página, ele ficar puxando do cache em vez de puxar um novo dado, um novo código? É bem pequeno. Não, você foi muito sortuda. Você colocou cache clear e... Não, ela deu contra que sim. Ele puxa o Chrome, ele atualiza Ah, a o página. Chrome. Não, o Chrome puxa do cache. Pra mim você estava falando do PHP. Não. Você alterou o código PHP e ele perdeu o... Não, ele alterou, por exemplo, ela estava mexendo com cadastragem. Aí ela estava tendo problema com select. A tag select, né? Uhum. Salvar. Aí estava dando que o campo estava indo vazio. Estava tudo certo, a estrutura, e a página estava dando. Quando se cadastrava, estava dando. Aí ela deu um Ctrl F5 e salvou normal. Mas no post, clicou no botão para enviar e ele estava dando isso? Tava, no Chrome estava dando mensagem. É esquisito, cara. Isso. Na verdade, isso aqui acho que não é necessário. Vamos ver aqui. Estou pegando a razão e o modelo. Vou fazer um negocinho. Vamos lá. Aula 1 app. Veículos. Tá. Então aqui. Motoristas vai ser igual a veículo. Motoristas. Pessoal, olha só, eu já acho que eu já falei disso antes, mas aqui no PHP você consegue, no Laravel no caso, você consegue montar o JSON com a estrutura semelhante ao que você teria no JSON, só que aqui como um array, sacou? Então aqui, por exemplo, veículo, lá no JSON ele vai retornar assim, ó. Veículo e algum objeto aqui do veículo. Sacou? Então o que eu estou fazendo aqui, veículo, aí por exemplo, motoristas. Ah, tá, para não aparecer tudo numa linha só, desse jeito ele aparece alinhado? Ou pra não aparecer? Não é questão de aparecer numa linha só, aqui eu estou montando JSON com base no array, sacou? Eu estou mostrando só como é que seria. Porque... Ele mostra numa linha só o JSON, tá. mas o que importa pro JSON não é a exibição bonitinha, sacou? É o array mesmo. é o objeto do JSON, que você não vai ficar olhando pro JSON, sacou? O JSON é para você pegar lá no JavaScript, por exemplo, sacou? Até procurar às vezes, né? Something went wrong. Vamos ver aqui o que pegou.
Pessoal, era no singular a tabela. Fui enganado. Ué. Não era pra ser isso. Aí, no index aqui não tem nada, só que está direto no index. Agora no seu index. Você já fez os relacionamentos? O relacionamento de mercadoria com o veículo? Vamos lá. Se não ter feito, não funciona não. Talvez alguma divergência aqui entre a versão, mas vamos lá. Vamos dar um overkill aqui. Como ele não identificou, presta atenção, isso pode acontecer com vocês. Como ele não identificou a tabela com o padrão que eu falei, que seria veículos motoristas, sacou? E eu criei essa tabela com veículos motoristas, tá vendo aqui? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no belongs to many o nome da tabela, veículos motoristas. Beleza? Mesma coisa lá no outro. Motorista, veículo. Opa. Beleza? Então aqui a gente está falando quem é o camarada aqui. Aqui, ó, se vocês vão aqui no... Isso aí eu queria que ele faça. Ele mostra, tá vendo? Aí tá beleza. Então aqui no veículo 2, aí se você quer ver o JSON bonitinho aqui, F12, Network, vocês atualizam, cliquem aqui nesse primeiro nomezinho aqui, que é o primeiro camarada que é aberto, sacou? Aí vai abrir aqui em Headers, vocês vão em Preview, aí vocês vão ver aqui os objetos de JSON, sacou? Beleza? É porque quando começa a vir muito JSON, muito objeto em JSON, fica meio chato, eu acho muito Tem um site aqui, JSON formato. Você pega, copia esse cara, cola lá e ele faz a formatação para você. Aqui, pessoal, isso aqui pode dar um problema para vocês no Android. Prestem atenção aqui. Ele vai colocar como TF8 o caractere especial. Sacou? Quem está fazendo isso aqui é o Laravel, quando está convertendo para o JSON. Então, quando você fizer a requisição lá no PHP no Android, sacou? Vocês vão ter que colocar que vocês estão requisitando um JSON UTF-8, sacou? Porque aí ele vai conseguir trazer, ao invés disso aqui, ele vai trazer João assim, ó. Beleza? Perceberam o que a gente fez aqui? A gente aqui mostrou o many to many funcionando, sacou? Por que deu erro aquela hora? Porque ele estava procurando motorista underline veículo, sacou? No singular. Não sei por que deu isso, depois a gente pode ver, mas a solução final, como diriam os nazistas, sacou? Eles falavam, aquele negócio dos judeus lá era a solução final, é mole? Que bom que eles foram varridos mal. Isso é pra afirmar que o que é tem que encaixar. É. Aí olha só, você precisa passar o segundo parâmetro como veículos motoristas, porque aí, por exemplo, poderia ter colocado a tabela mercadorias como many to many, sacou? Por que a gente não colocou? Eu quero o meu ID lá, a minha mercadoria vai ser uma entidade separada por si só, então eu vou precisar dos campos dela, sacou? Eu vou precisar acessar
sei lá, o código da mercadoria, saber como é que essa mercadoria está. Então ela é uma entidade separada. Ela não é uma tabela pivô igual essa aqui. Uma tabela que surgiu só por causa do relacionamento. Mas se você olhar, ela poderia ter simplesmente surgido do relacionamento entre clientes e veículos, sacou? A tabela mercadorias. Mas é o que eu falei, essa mercadoria é uma entidade por si só, sacou? É uma entidade separada, que eu vou precisar trabalhar com ela. Então, daí a gente criou a tabela mercadorias e vão ter vários relacionamentos nela, sacou? Igual aqui, a gente tem... Aí eu deixo a vocês para criar os relacionamentos, sacou? Aí... Daí a gente vai ter... Vocês podem colocar o has many, né, nas mercadorias. No caso da mercadorias é belongs to e belongs to. O has many ele vai ser de cliente para mercadorias e de veículo para mercadorias. Aí vai ter has many nos dois e belongs to de mercadorias para os outros. Sacou? Beleza? Pois é, e esse negócio pode dar muita divergência, esse negócio da tabela, porque olha só, o livro, ele fala que seria as duas no plural. Só que o meu Laravel, como está atualizado, pode dar problema com ele aqui, sacou? Pode ter dado divergência entre os dois. Mas aí, para evitar esse tipo de divergência, e vamos supor que vocês não querem essa nomenclatura, vocês coloquem o nome da tabela especificado, sacou? Da tabela do relacionamento. Sacou? Pessoal, na aula passada eu falei que a gente ia falar das relações polimórficas, só que vai ficar complicado para ficar claro isso, sacou? Eu quero dar até um exemplo aqui de você conseguir favoritar tanto um contato quanto um evento, sacou? Isso que é uma relação polimórfica. Uma tabela de favoritos, ela poderia ter tanto eventos como contatos sendo favoritos de um usuário, por exemplo. Aí isso cria uma relação polimórfica, sacou? Eu acho que a gente não vai entrar nessa parte, mas se vocês quiserem pesquisar, é só procurar por relacionamento polimórfico lá no Laravel, beleza? Ia demorar muito pra gente entender isso aqui, porque o relacionamento polimórfico ele pode ser de um para um, ou pode ser de um para muitos, ou muitos para muitos polimórficos. Aí complica mais ainda, sacou? Aí a gente deixa para depois, sacou? Então, pessoal, na aula de quarta e aula de quinta, eu vou deixar para vocês criarem na aula de quinta eu vou trazer a avaliação escrita para vocês escreverem o que vocês fizeram. Eu vou deixar vocês usarem os computadores, sacou? Mas o meu código está no computador, não tem como vocês fazerem sem. Mas, porque eu não vou perguntar coisas sobre o Laravel, eu vou perguntar coisas sobre o seu código, sacou? Então, aí vocês vão poder fazer com o computador. Aí na quinta-feira, todo mundo pode vir, né? Então alguém tem compromisso quinta-feira ou não? Então, quinta vocês venham. Tem que te mandar até quinta? Hã? Tem que te mandar até quinta. A ideia é essa, né? O prazo de entrega é quinta-feira, sacou? Então, como vocês falaram que todo mundo já adicionou, Já adicionou dele. já começou a criação desses formulários, sacou? Eu não vou exigir muito a mais do que vocês já fizeram, sacou? Tem que voltar Então, algumas coisas dele. não, endereço eu não vou pedir. Não preciso de endereço não. Telefone e motorista. Só os dois. Mas são campos pequenos, né? Pessoal, se vocês fizeram um formulário, os outros são mais fáceis, né, de fazer. Só adicionar campo, adicionar save, sacou? Entendeu? Não precisa ficar travado nesse problema ali, pode fazer. Façam os outros, né, mais importantes lá. Não, sim. Se não tiver que fazer o telefone, pode fazer outro que é o mesmo outro. Sim, claro. Eu tenho um requisito de telefone, cliente e motorista, mas eu preciso que vocês façam one-to-many, one-to-one, sacou? Eu quero que vocês façam os relacionamentos todos, sacou? Então, se vocês quiserem não fazer motorista e
e veículo, quiser fazer outros, pode, mas tem o requisito dos relacionamentos, tem que ter, sacou? Tem que ter Pelo menos os 3 relacionamentos. Então, é a parte mais crítica, né, do Laravel que a gente viu até agora. Tanto que foi o que a gente mais demorou, foi banco de dados, sacou? Se vocês olharem lá nossos vídeos, o que mais levou tempo pra gente fazer foi a questão do banco de dados, sacou? Porque é a parte crítica do ORM, sacou? O Laravel ele implementa o ORM de uma forma um pouco diferente dos outros. Se vocês forem trabalhar com outros frameworks na web, ou frameworks para web, frameworks MVC, a grande maioria dos frameworks, pessoal, até o ASP.NET MVC, você faz o mapeamento na classe, sacou? E da classe gera o banco de dados. O Laravel é o contrário. Você gera o banco de dados e o Eloquent lê como campos, sacou? Acaba facilitando o trabalho, porque olha aqui, a gente teria que ter aqui um monte de atributos, sacou? Outro ponto interessante, o PHP ele não tem tipo, então ficaria mais complicado para você. Talvez daria, por exemplo, ele poderia criar uma classe para cada tipo, sacou? O Laravel poderia ter isso aí. O seu atributo seria do tipo daquela classe inteira, daquela classe string, sacou? Aí daria pra fazer, mas o Laravel adiantou muito o serviço de vocês aqui, sacou? A única coisa que vocês precisam fazer são as migrations e o seu banco de dados está todo criado lá, sacou? E o modelo, se você não tiver relacionamento nenhum, o modelo é só isso aqui, ó, sacou? Então, cara, beleza. se você não tiver relacionamento no seu sistema, bicho, mas difícil, né? Usando um banco relacional, você sempre vai ter relacionamento. Então, aí, pessoal, podem me mandar dúvidas, por favor, por e-mail, não pelo WhatsApp. Eu prefiro formas assíncronas de contato, beleza? Que o WhatsApp cria uma ansiedade do professor responder na hora, né? Mas não vai, sacou? Eu falo em terceira pessoa, mas não tô falando de mim, não. Tô falando de todos os professores. Eu não gosto de falar de mim na terceira pessoa, não. Tem gente que fala, né? Mas liga logo. Oi, Edgar, não sei o quê. Liga logo. Liga logo, mano. Abre o FaceTime, né? Não, que aí eu bloqueio o seu celular se você fizer isso. Não, é muito preciso, só pra gente ficar fazendo. Lembrarei disso quando for pedir ajuda. Não, mas você pode mandar por e-mail, eu respondo. Não, dele. Ah, dele, tá certo. Beleza então, pessoal. Fechou.